tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Depois de alguns meses sem gravar nenhum vídeo, nós retomamos as gravações e nós estamos aqui nesse vídeo para apresentar a vocês a sequência daquilo que nós havíamos prometido, que é a formação do campo magnético em algumas condições. No vídeo anterior, nós falamos sobre a formação do campo magnético em torno de um condutor retilíneo e hoje nós vamos falar aqui sobre a formação do campo magnético no interior de uma espira ou de uma bobina percorridas por corrente elétrica. Então, nós vamos explicar de maneira bem sucinta para que o assunto, que para muitos é bastante complexo, fique bem claro e bem fácil de entender. Mas antes de você continuar assistindo o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do nosso canal e compartilhe para que outras pessoas também conheçam o conteúdo do canal. Muito bem, com relação à formação do campo magnético, nós temos aqui, nós colocamos dois desenhos de espiras, ou bobinas. A diferença entre espira e bobina: a espira é quando eu tenho apenas uma volta num condutor e a bobina quando eu tenho várias voltas, Então a bobina é um conjunto de espiras e essas espiras elas estão umas sobre as outras. Bom, nós fizemos aqui dessa forma para mostrar para vocês as duas situações em que a corrente elétrica ela pode percorrer tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos aqui a corrente elétrica vindo por essa espira, por aqui. Ela faz todo esse percurso no sentido horário e vem para cá. Então, isso aqui é a corrente elétrica I. Bom, nesse outro caso, eu tenho a corrente elétrica vindo por aqui, percorrendo a minha espira ou bobina nesse sentido, no sentido anti-horário, e saindo por aqui. Então eu tenho a corrente elétrica nessa outra situação. Tanto faz, numa situação como em outra, o efeito ou o que ocorre é praticamente o mesmo. Nós temos a formação de um campo magnético sempre no interior da espira, quando essa espira ou bobina é percorrida por corrente elétrica. Então, olha só, nós temos uma maneira da gente identificar também qual é o sentido do vetor campo magnético dentro da espira, ou seja, no centro da espira, que é onde se concentra o campo magnético, ou a intensidade do campo magnético, a gente pode dizer assim. A corrente elétrica percorrendo a espira no sentido horário, aplicando-se a regra da mão direita. Então, os demais dedos, eles apresentam ou representam o sentido da corrente. Esses 4 dedos aqui representam o sentido da corrente, enquanto que o polegar, ele aponta para o sentido do campo magnético. Então, nesse primeiro exemplo nosso aqui, em que a corrente ela percorre a minha espira ou bobina no sentido horário, a gente tem o polegar apontando para o plano do quadro. Quando nós temos um campo magnético em que o vetor ele aponta para dentro do plano, nós vimos no vídeo anterior que há uma representação para esse vetor. Quando o vetor está entrando no plano, então, nós representamos o vetor da seguinte forma: é uma circunferência pequenininha com um xizinho. Esse x ele está dizendo que o campo magnético ele está entrando no plano. De outra forma, então nós podemos ter aqui, olha, eu vou indicar aqui para vocês, isso aqui é o meu vetor campo magnético. E da outra forma nós temos a corrente elétrica, então, percorrendo no sentido anti-horário. Se nós aplicarmos agora a regra da mão direita, lembrando que esses 4 dedos aqui representam o sentido da corrente, enquanto que o polegar ele representa o sentido do campo magnético.
Então nós temos aqui, pela regra da mão direita, a corrente percorrendo no sentido anti-horário e o polegar ele está apontando para nós, ele está saindo do plano. Bom, quando nós temos um vetor que está saindo do plano, a representação desse vetor, nós já vimos isso em outro vídeo, é da seguinte forma: eu tenho uma circunferência pequenininha e aqui eu tenho um pontinho. É como se nós estivéssemos olhando para a setinha do vetor de frente, né? Então o vetor está saindo do plano. Como é que nós indicamos isso? Aqui nós temos o campo magnético, o vetor campo magnético. Aqui então, o campo entrando no plano e aqui o campo saindo do plano. Agora, tanto numa situação como em outra, como é que nós fazemos para determinar a intensidade desse campo magnético? Então existe uma equaçãozinha que nós utilizamos para calcular essa intensidade de campo magnético. Então, a intensidade de campo magnético no interior de uma espira ou bobina vai ser a seguinte: B é igual a μ. No caso, a gente está usando μ0, que é a permeabilidade relativa, ou permeabilidade magnética relativa, tanto no ar como no vácuo, é uma constante para esses meios. Então, μ0 vezes I vezes N dividido por 2R. Então, o que são cada um deles? O B é o nosso campo magnético. Campo magnético. Aqui eu tenho o meu μ0, ou μ, né? É a minha permeabilidade. Permeabilidade magnética. No nosso caso aqui, eu estou chamando de μ0, porque, como eu disse, é no ar ou no vácuo. E eu tenho o R que representa o raio da minha espira ou bobina. Esse raio tem que ser dado em metros. O I representa a intensidade de corrente elétrica. Corrente elétrica, que deve ser dada em ampere. E eu coloquei aqui o N. O que é esse N aqui? O N é o número de espiras. Então, se eu tenho mais espiras, eu tenho um campo magnético de maior intensidade. Se eu tenho menos espiras, eu tenho um campo magnético menor. E quanto maior o raio, ou seja, quanto mais largo, né? Quanto maior for a minha espira, a minha bobina, mais fraquinho vai ser o meu campo magnético. E quanto menor o meu raio, ou seja, quanto mais estreito, quanto menorzinha a minha bobina ou espira, mais intensa vai ser a capacidade ou o campo magnético no interior dessa bobina ou dessa espira. Então, dessa forma, a gente pode dizer o seguinte: para que o meu campo magnético ele seja dado em Tesla ou Weber por metro quadrado, a minha permeabilidade ela deve ser expressa lá em Tesla metro por ampere espira. O raio tem que ser dado em metros, como nós já mencionamos aqui, a corrente em ampere, e aqui eu tenho o número de espiras. Então, se eu tenho uma bobina com 500 espiras, eu faço todo o cálculo e multiplico por 500, que é a quantidade de espiras. Se eu tenho apenas uma espira, é todo o cálculo que nós mencionamos aqui vezes 1. E dessa forma, então, nós temos o valor do campo magnético no interior de uma espira ou de uma bobina, e a gente sabe, e aprendeu aqui, que quanto maior a quantidade de espiras, mais intenso é o campo magnético. Quanto mais estreito, quanto mais fechada essa espira, mais intenso também é o campo magnético. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.